Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 93.900 dólares americanos, 94 mil dólares, com uma pequena variação positiva nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,9%. Variação positiva que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado, como é o caso do Ether, segundo maior criptoativo, que nesse momento está com uma valorização de 0,5% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse instante em 3.250 dólares americanos. Vale ressaltar que essa variação positiva que está sendo vista nesse momento, no dia 10 de janeiro, já foi precedida por uma queda que aconteceu após o governo americano divulgar os dados de emprego, da criação de empregos no mês de dezembro de 2024. Eles divulgaram, a gente chama de non-farm payroll, ou seja, é a quantidade de novos empregos que foram criados na economia, desconsiderando os trabalhadores rurais. E no mês de dezembro foram criados 256 mil vagas de emprego, o que foi um número bastante superior até ao número que estava sendo anteriormente previsto. Isso faz com que se crie uma pressão econômica, no sentido de que se a economia está muito aquecida, cria-se uma pressão inflacionária. E isso faz com que o Fed não corte a taxa de juros ou então corte menos. Assim que esse dado foi divulgado, o mercado teve uma queda, o mercado apresentou uma queda, caiu ali abaixo dos 92 mil dólares, só que ele rapidamente se recuperou. Ele teve um pico para baixo, né? Ele teve uma queda momentânea, você teve uma recuperação em V. Então ele estava, antes da divulgação ali, que foi 8h30 da manhã dos Estados Unidos, o mercado estava em 94.900. Após a divulgação, ele caiu para 92.800 na maior parte das exchanges. Em algumas exchanges ele chegou a cair mais e rapidamente se recuperou para 94.600 e nesse momento está na casa de 94 mil. Então, teve o dado divulgado, o dado do payroll, de non-farm payroll, caiu, mas rapidamente se recuperou. A gente vê essa rápida recuperação até com alguma estranheza, porque os dados macroeconômicos geralmente são soberanos, mas de qualquer forma parece que o preço do Bitcoin, que o preço das principais criptomoedas, não se importou com isso. Vamos aguardar o desenrolar do dia de hoje e a gente vai trazendo aqui para você sempre essa notícia atualizada no Giro Bitcoin. No mercado de ontem, do dia 9 de janeiro, nos Estados Unidos, o mercado de renda variável não abriu, não funcionou, porque ontem foi o dia de luto nacional. Afinal de contas, o funeral do ex-presidente Jimmy Carter aconteceu ao longo do dia, então a gente não teve um resultado de ETF de Ether Spot, porque o mercado não abriu, mas no mercado de ETF de Bitcoin Spot a gente chegou a ter algumas corretoras fazendo algumas movimentações, algumas gestoras fazendo as movimentações nas corretoras de cripto propriamente dito. Então a gente tem algumas vendas, mas ontem não teve negociação, então a gente não pode nem considerar muito essas informações, mas de qualquer forma, hoje, dia 10 de janeiro de 2025, é um dia muito importante para os ETFs de Bitcoin Spot. Por quê? Porque hoje faz um ano da aprovação do ETF de Bitcoin Spot por parte da SEC. Vale ressaltar que essa aprovação aconteceu após o grande interesse da BlackRock, que é a maior gestora de capital do mundo. Se ela fosse um país, ela seria o terceiro maior país em PIB do mundo, e também por causa de um processo judicial que a Grayscale fez contra a SEC. A Grayscale ela tinha um trust, que é um fundo não negociado em bolsa, e pediu judicialmente a conversão desse trust em um ETF. E eles ganharam da SEC, então a SEC teve que autorizar essa conversão e com isso acabou abrindo a porteira para todos os outros também. Então hoje é um dia especial, hoje é o primeiro ano de Bitcoin, do ETF de Bitcoin Spot em operação, e a gente vê a força que esse produto, a demanda que esse produto realmente tinha represada. Afinal de contas, em um ano foram 1.136.257 Bitcoin. Vou pegar aqui a calculadora, 1.136.257 Bitcoin e vou dividir pela quantidade de Bitcoins que irão existir em todo sempre, que é 21 milhões. E com isso a gente vê que só os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos já têm aproximadamente 5,4% de todos os BTC que irão existir. Ou seja, uma única classe de produto já tem aproximadamente 5,4 BTC
que vai existir em todo sempre. Isso demonstra claramente a demanda que tinha represado em Bitcoin, por parte de tanto de institucionais quanto de investidores do mercado financeiro tradicional, quanto também a gente vê a força que a gente tem criado, porque afinal de contas, esse é um número que tem crescido dia após dia. Se a gente vê, por exemplo, se a gente olhar os dados de dezembro, a gente vai ver que só em dezembro os ETFs compraram 3 vezes todos os bitcoins que foram minerados ao longo do mês. Então, isso demonstra claramente o aumento do interesse e dá um sinal claro de que os prognósticos são os melhores possíveis. Dando continuidade ao episódio do Giro Bitcoin de hoje, a gente vai voltar sobre uma notícia que a gente deu aqui no Giro Bitcoin no dia de ontem. A gente deu a notícia que o governo dos Estados Unidos poderia ter recebido uma autorização judicial para fazer a venda dos Bitcoin apreendidos na operação da Silk Road. A gente teve essa confirmação, a gente conseguiu ter acesso de fato ao despacho da corte americana, que foi do dia 30 de dezembro, só que ele só se tornou público na madrugada entre o dia 8 e o dia 9 de janeiro, a gente conseguiu ter esse acesso e de fato o DOJ, que é o Departamento de Justiça, recebeu essa autorização para fazer a venda de uma determinada quantidade de BTC avaliado em 6,5 bilhão de dólares. Vale ressaltar que, atualmente, o governo americano tem sob sua posse 198.108 Bitcoin. Mas essa autorização de venda foi de uma operação específica. Foi a apreensão da operação da Silk Road, daquela marketplace que funcionava na Deep Web. E ali a gente tem 69.370 BTC. A gente conseguiu localizar a carteira desse apreensão em específico, porque, pelo visto, os Estados Unidos eles mantêm algumas carteiras separadas dependendo da operação que teve início, que teve origem aquele BTC. E a gente conseguiu localizar exatamente uma carteira de 69.370 BTC, que está avaliado nesse momento em aproximadamente 6,5 bilhão de dólares. Com isso, a gente vê que não teve a venda. A gente consegue confirmar que os Estados Unidos ainda não venderam essa quantidade de Bitcoin. A gente não sabe nem, na verdade, se eles vão ter tempo de vender. Afinal de contas, daqui a 10 dias, dia 20 de janeiro, o Donald Trump assume. Uma das promessas de campanha do Trump era não vender mais nenhum Bitcoin que os Estados Unidos tivesse apreendido, que tivesse sob guarda dos Estados Unidos, que tivesse sob posse dos Estados Unidos. E 10 dias costuma ser um prazo muito pequeno para toda essa burocracia necessária para poder fazer uma venda dessa quantidade de Bitcoin. De novo, é uma quantidade de Bitcoin significativa? Claro que é. Eu queria, óbvio. Mas isso vai influenciar o preço no mercado? Isso influencia muito mais pela notícia propriamente dita do que pelo fato. Nas últimas 24 horas, o CoinMarketCap monitorou 658.810 BTC de volume negociado. Lembrando que o CoinMarketCap, por exemplo, não controla diversas exchanges ao redor do mundo, eles não conseguem monitorar diversas exchanges ao redor do mundo, e além disso, as negociações P2P e o ATC também não são monitoradas. Então a gente vê que essa quantidade de Bitcoin que pode ser vendida pelos Estados Unidos não corresponde nem a 10% do total de Bitcoin negociado nas últimas 24 horas. E essa venda ela costuma ser gradativa, não em um único dia. Então isso tem o poder de influenciar no mercado, muito mais pela notícia propriamente dita do que pelo fato em si. Mas de qualquer forma, não vendeu e eu tenho minhas sinceras dúvidas se eles vão ter tempo de vender até o Donald Trump assumir. E se o Trump conseguir cumprir a sua promessa de não vender nenhum Bitcoin sob guarda dos Estados Unidos, isso é algo que nem vai acontecer. Dando continuidade, o episódio de hoje é mais uma curiosidade. A adoção de criptomoedas continua crescendo de uma forma acelerada, isso a gente já sabe. Mas a Ásia continua ocupando uma posição de destaque nesse cenário global. De acordo com relatórios recentes, a região concentra cerca de 60% de todos os usuários de criptoativos no mundo, consolidando-se como o principal centro de atividade nesse mercado. O crescimento da Ásia no ecossistema cripto reflete não apenas o avanço tecnológico, mas também a ampliação do acesso digital e a crescente aceitação de novas formas de investimento e transações financeiras. Curiosamente, quem lidera o mercado asiático é a China. Por que eu falei que, curiosamente, a China já proibiu o Bitcoin diversas vezes. Foram 7 vezes já que o Bitcoin foi banido na China, entre proibição do Bitcoin propriamente dito, quanto proibição da mineração. E mesmo assim é um mercado que continua crescendo. Se os Estados Unidos começarem a comprar Bitcoin como reserva estratégica, eu não duvidaria nada que a China seguisse o mesmo caminho e começasse a comprar. Inclusive o CZ, o antigo CEO e o fundador da Binance, ele falou, inclusive depois que deixou a prisão nos Estados Unidos, ele falou que ele acredita que a China só vai
falar publicamente que está comprando Bitcoin como reserva estratégica depois de ter uma determinada quantidade de Bitcoin comprado. Isso levou a crer que ele acredita que a China já está fazendo isso, já está comprando Bitcoin escondido como parte da reserva estratégica. Dentro da Ásia, vale destacar ainda alguns outros países que estão com uma adoção bastante significativa de cripto, que é, por exemplo, a Índia e o Vietnã, que registram altos níveis de engajamento com criptomoedas. A gente consegue ver, de fato, o mercado asiático bastante forte no mercado cripto. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai vir aqui agora para o Brasil com uma notícia da Receita Federal brasileira. A Receita Federal informou no dia de ontem, quinta-feira, dia 9, que até março vai publicar novas regras para impostos e declaração de criptomoedas. As novas regras foram colocadas dentro da consulta pública relativa à obtenção de operações envolvendo criptoativos, que irá constituir a Decrypto, Declaração de Criptoativos da Receita Federal. As propostas serão analisadas pela Receita e, ao final, será atualizada a Instrução Normativa da Receita 1888 de 2019, que deve ocorrer ainda nesse primeiro semestre de 2025. Segundo a Receita Federal, a Decrypto demanda a necessidade de informação sobre novos tipos de criptoativos e novas operações com criptoativos. Ademais, incorporou as regras e conceitos do modelo de intercâmbio de informações de operações com criptoativos desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. E o nome dessas regras e esses conceitos do modelo de intercâmbio é o Crypto Asset Report Framework, que é o CARF, como o conceito de criptoativos e de prestador de serviços de criptoativo, as regras de avaliação de operação com criptoativos e os procedimentos de diligência. Abre aspas. A Receita Federal está empenhada em revisar e aperfeiçoar continuamente seus atos normativos de forma a privilegiar a segurança jurídica, garantir a justiça fiscal e proteger a base tributária em um esforço contínuo para robustecer a transparência fiscal por meio do intercâmbio internacional de informações. Fecha aspas. Vale ressaltar que a Receita Federal brasileira está acompanhando mais de perto, está monitorando mais tanto a questão de PIX, quanto a questão de cartão de crédito, quanto também criptomoeda. É natural que eles vão tentar robustecer, utilizando as palavras deles, esse controle, claramente com o objetivo de aumentar a arrecadação. É natural que a gente veja, sim, o governo brasileiro, nos próximos meses, nos próximos anos, tentando aumentar a arrecadação. Afinal de contas, a gente já sabe muito bem. O governo atual adora gastar, adora aumentar a máquina pública e não quer cortar nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de luxo. Então, eles precisam aumentar a arrecadação de alguma maneira. Muito obrigado pela sua companhia nesse episódio, nessa semana também, e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem, na próxima segunda-feira. Muito obrigado e vejo vocês lá.